Pois bem, turma, então nós vimos que na gerência de memória feita pelos sistemas operacionais, principalmente nos modelos mais antigos, né, sistemas operacionais, a gerência de memória era exercida através da alocação particionada da memória, né, de determinados segmentos da memória. Então, para a gente relembrar um pouquinho até esse momento que nós chegamos, a memória principal era dividida em duas áreas, uma área para o kernel, outra área para aplicações do usuário, e essa área para aplicações do usuário era segmentada, era particionada, né, em grandes blocos para que pudessem abrigar as aplicações do usuário. Isso já dentro de um contexto de multiprogramação. De início, houve a proposição de uma partição fixa, né, das partições serem fixas e posteriormente as partições passaram a ter tamanhos variados. Bom, independente disso, do que tem de partição física ou de partição tamanho variável, né, havia alguns problemas, né, que tinham que ser considerados. Tá? Bom, o primeiro problema com essa técnica de gerência de memória é porque o processo ele precisava de uma área contígua da memória, né, para poder funcionar, para poder ser bem executado. Tá? Então, ao ser carregado na memória principal, era necessário que alguma partição fosse grande o suficiente para poder abrigar esse processo que deveria ser executado. Se não houvesse espaço para abrigar, o processo poderia ficar num estado novo, né, num estado aguardando a liberação de recursos, ou seja, da memória principal para poder entrar em execução, ou simplesmente não executava. Tá? Então, esse é o primeiro problema, que é a exigência de haver uma área contígua da memória. Tá? O segundo problema diz respeito à subutilização de regiões de endereçamento da memória. Porque quando havia proposição de ter uma partição, uma alocação particionada de tamanho fixo, né, isso acabava trazendo problemas de fragmentação interna, tá? Ou seja, o que é que isso significa? Quando você tem uma partição fixa, de tamanho fixo, se o processo fosse quase que na maioria das vezes o processo, ao caber numa partição de tamanho fixo, como era especificado, ela não preenchia completamente aquela partição, certo? Algum espaço sobrava. Normalmente o processo era menor do que a partição. Então isso fazia que naquela partição existisse uma porção de endereços, né, da memória principal que não eram absolutamente utilizados para aquele processo em particular e para outros processos que viessem a entrar em execução. Tá? Então, isso foi chamado de fragmentação interna. No caso da utilização de partição de tamanho variável, né, a fragmentação interna foi eliminada porque o processo ele era alocado para o processo uma lacuna cujo tamanho fosse exatamente igual a ele, então, na verdade, você não tinha uma subdivisão de partições, mas você tinha uma grande área livre, na medida que houvesse requisição de usuários para que as aplicações entrassem em execução, então o sistema operacional alocava uma região na memória principal capaz de abrigar aquele processo, certo? E ao fazer isso, a área livre era disponibilizada para futuros outros novos processos. Ocorre que, com a execução dos processos, alguns finalizavam, outros não. Então, quando você tinha um espaço de endereçamento físico repleto de processos e alguns passavam a ser finalizados, apareceram uma série de regiões chamadas de buracos ou de lacunas entre dois processos na memória principal, que dependendo da situação poderia ter um tamanho realmente pequeno, incapaz de abrigar qualquer outro processo que fosse lançado pelo usuário. Tá?
Então, isso aí se deu o problema de fragmentação externa, né? Quando você tem várias lacunas ou vários buracos como esse, você somar tudo, você consegue uma boa área de memória, uma boa região de memória, mas a necessidade ou a imposição de haver uma área contígua da memória acabava atrapalhando muito a utilização desse recurso, tá? Havia algumas formas e maneiras de poder lidar com esse problema, tá? De fragmentação externa, com uma espécie de relocação, né? De fazer uma relocação dos processos, né? Algo similar, uma desfragmentação da memória principal, mas era muito custoso computacionalmente falando, tá? Bom, com a evolução natural dos sistemas computacionais, dos sistemas operacionais, por assim dizer, então novas abordagens foram desenvolvidas, tá? E a principal ideia dessas novas abordagens ou dessas novas metodologias é que fosse eliminado de uma vez por todas a necessidade de haver espaço na memória principal, espaço contíguo na memória principal, certo? Então o processo ele não precisava de uma grande região partindo de um endereço inicial até um endereço final para poder ser abrigado, tá? Se houvesse várias regiões livres, mas eu tivesse um processo para poder abrigar, eu poderia separar, quebrar esse processo, esse espaço de endereçamento lógico do processo em várias regiões e colocar cada região, cada pedaço desse processo numa das regiões livres. Então, assim, nada de espaço contíguo para funcionar, tá bom? E um outro requisito das novas abordagens é a necessidade de mapeamento ou de transformação de um endereço ou de um espaço lógico, tá, para um espaço físico real. Ou seja, vamos nos lembrar novamente daquele conceito de espaço de endereçamento lógico, tá? Quando a gente tem um processo, esse processo ou conceitualmente falando, ele pode se enxergar como sendo ocupante de uma memória única, capaz de abrigá-lo única e inteiramente, tá? Onde esse processo ele começa de um endereço fictício 0 e vai até o endereço máximo, que é determinado pelo tamanho do processo, tá? Então, é isso que a gente chama de espaço de endereçamento lógico, porque ele existe para fins de referência do próprio processo, tá? Mas nós temos o espaço de endereçamento real, o espaço de endereçamento físico. Então, a necessidade de que quando você tem uma referência feita em termos lógicos, né, ela fosse rebatida, ela fosse transformada para informação real, porque é onde de fato as informações binárias de um processo ficam armazenadas na memória principal, memória real, tá bom? Bom, essas novas técnicas, né, esses novos métodos, eles acabaram se dividindo em dois grandes grupos, tá? A gente vai dar um pouquinho mais de atenção a um deles, por enquanto. Esses grupos, né, ou esses métodos fundamentais são a paginação e a segmentação. Eles são muito similares em seus objetivos, mas existe uma diferença crucial entre eles, né, o que aparentemente pelo menos de um certo ponto de vista, faz com que a segmentação seja mais eficiente. Bom, de qualquer forma, alguns sistemas usam a mescla dessas duas abordagens, tá bom? Pois bem, ainda nessa etapa do desenvolvimento de gerenciamentos de memória, ainda era feita a consideração, a suposição de que o processo precisaria estar completamente carregado na memória, não de maneira contígua, tá?
mas ele realmente precisaria estar totalmente na memória. Isso aí só vai mudar com a ideia, com a incorporação da memória virtual, que é um assunto que a gente vai ver mais, vai ver em outro momento. Pois bem, nós vamos tratar inicialmente da paginação, que é dessas duas técnicas, aquela que mais, entre paginação e segmentação, a gente normalmente inicia com a paginação, que permite você ter uma visão melhorada posteriormente sobre a segmentação. Pois bem, qual é a ideia da paginação? Bom, a paginação é justamente essa técnica de gerenciamento de memória que permite vincular um espaço de endereçamento lógico para um espaço de endereçamento físico, ou seja, no espaço de um processo, né, para a memória principal, que é a memória física, tá? Só que isso é feito de que forma? Quando você tem um processo que é criado, certo? Esse processo ele tem um determinado tamanho, tá? Então, ao se imaginar uma memória de um tamanho exatamente igual ao processo, que consiga abrigá-lo como um todo, né, com os vários endereços, a gente atribui a esse processo, né, a região de existência imaginária desse processo como espaço de endereçamento lógico, tá? Ou memória lógica, ou como vocês quiserem chamar. E ao passo que a memória principal, a memória RAM, é chamada de memória física. Então, assim, a grande jogada é fazer com que esse espaço de endereçamento lógico ele fosse dividido em blocos de tamanho físico, tá? No espaço de endereçamento lógico, tá? Tem um espaço de existência do processo, que é uma coisa ficcional, tá? Então, imaginar a divisão desse espaço de endereçamento lógico em regiões ou em blocos de tamanho fixo que são chamadas de páginas, tá bom? Daí o nome paginação. Então, o espaço de endereçamento lógico, ele é dividido em grupos, em agrupamentos, que são chamados de páginas, em blocos de tamanho fixo, chamados de páginas, tá bom? Bom, não fica somente com o espaço de endereçamento lógico, o espaço de endereçamento, né, a memória física, o espaço de endereçamento físico, ele também precisa ser dividido em blocos do mesmo tamanho que foi adotado para o processo, tá? Só que nesse caso, a terminologia que é atribuída a esses blocos, ele recebe o nome de quadros ou frames, tá bom? Então percebam que neste momento nós temos, dentro do contexto de paginação, um espaço de endereçamento lógico dividido em regiões de tamanho fixo chamadas de páginas. E eu tenho um espaço de endereçamento real, um espaço de endereçamento físico, né? A minha memória principal, tá? Ela dividida em blocos do mesmo tamanho que foi usado lá no processo, tá? E que no caso, para essa memória real, esses blocos são chamados de quadros ou frames. Então, a gerência de memória do sistema operacional, ele vai vincular ou ele vai ligar uma página do processo a um quadro ou a um frame da memória principal, tá? É essa a grande ideia ou o grande objetivo do sistema de gerenciamento de memória por paginação. Pois bem, o que vai acontecer? Se eu tenho um espaço de endereçamento lógico que é dividido em blocos fixos e um espaço de endereçamento real que também é dividido em blocos fixos, né, chamados de quadros, o que isso traz de vantagem? Bom, primeiro é o requisito do método, não fazer com que uma região contígua da memória fosse alocada para poder brigar o processo, certo? Como o processo ele pode ser dividido em pequenos, né, em vários blocos menores,
Então, eu posso ter regiões diferentes da memória principal para poder abrigar esse código. Não precisa ser esse código, não, perdão, abrigar esse processo. Então, não precisa ser uma coisa contígua, tá? Ele pode ser bem particionado aí, não tem nenhum problema. E outra coisa é a eliminação completa da fragmentação externa, tá? Porque quando um processo um processo é finalizado, as páginas desse processo são finalizadas também, tá bom? E a fragmentação interna, ela é reduzida, né? Normalmente reduzida para a última página do processo, tá bom? Que por ter tamanho fixo, ele não vai conseguir ser exatamente igual ao tamanho do processo. Professor, quem é que define os tamanhos desses quadros e dessas páginas? É especificamente o projeto de hardware do processador, tá? A escolha desse, não é a escolha, a determinação desses tamanhos depende muito do hardware que a gente tem no sistema, tá bom? Bom, pois bem, então a ideia, né, como a gente havia falado, eu havia falado para vocês, é que a gente tem um determinado processo, ele é dividido em blocos, certo? Que eu vou chamar de páginas. Cada página dessa aqui, ela tem o mesmo tamanho, tá bom? Então, por exemplo, a página número 0 tem o mesmo tamanho da página número 1, que é o mesmo da página número 2, e assim sucessivamente, certo? Então, essas páginas são válidas para o espaço de endereçamento lógico de um processo. E eu tenho o quadro, né, ou frame, em que há uma divisão também por blocos, né, que são chamados de quadros aqui, tá? O tamanho desses quadros é o mesmo tamanho de uma página, de um processo, só que como a memória principal é uma memória muito grande, tá? Então sempre vai haver muito mais quadros do que páginas. Pelo menos assim, a ideia inicial era essa daí, né? De você ter uma capacidade de alocação de páginas em qualquer quadro disponível que aparecer na memória principal. Bom, no caso da paginação, vocês devem se lembrar que em um determinado momento a gente falou que quando você tem um processo que ele é carregado na memória, tá? Esse processo ele vai atuar ou ele vai gerar endereços que são chamados de endereços lógicos, tá bom? Então, endereço lógico é todo tipo de endereço que permite você mapear as posições do espaço de endereçamento lógico do processo, tá certo? Pois bem, esse endereço lógico ele tem que ser transformado, tá, pela MMU, aquela unidade de gerenciamento de memória, para que possa encontrar o endereçamento real, o endereçamento físico real na memória principal, tá bom? Então, para poder fazer isso, é especificado que o endereço lógico de um determinado processo, ele é dividido em duas componentes, tá? Ou seja, você tem um endereço em binário e você tem dois campos bem definidos, certo? Que permite você determinar o número da página, tá? Do qual aquela instrução, aquela posição, ela pertence, tá? E um deslocamento dentro da página. Bom, o que ele quer dizer tudo isso aqui? Se eu tenho, por exemplo, um determinado processo A, tá? Esse processo A ele tem um tamanho lá específico. Dentro do método de paginação, eu vou subdividir essas regiões, né, em páginas,
E dentro de cada página dessa eu tenho uma série de endereços aqui, uma série de informações que têm que ser acessadas, certo? Em relação à página, você tem posições diferentes aqui, tá? Então, essas posições nós chamamos de deslocamento. Então, dentro de uma página, um determinado endereço ele é dado por meio do deslocamento em relação a uma referência existente na página, certo? Que é o chamado número de página, tá bom? Então, quando eu tenho um endereço lógico, certo? Esse endereço lógico ele é composto por número da página, tá? Concatenado com o deslocamento do endereço dentro daquela página, tá? Então, você tem um endereço binário lá de m bits, aí você tem o deslocamento dentro da página, que é dado por uma quantidade n de bits, tá? E o número da página do qual o processo, do qual aquela referência ela foi determinada, tá bom? Que é dado pelos m bits do tamanho daquele endereço menos os bits usados, na quantidade de bits usados para informar o deslocamento, certo? Então é isso, gente. Quando você tem um processo, quando você tem um sistema que dá suporte à paginação, então o processo ele é subdividido em regiões do mesmo tamanho que são chamadas de páginas. Cada endereço lógico é um endereço que permite você acessar uma porção da memória, né, um dado na memória ou até mesmo uma instrução. Ele é composto, né, por esses dois elementos, né, número de página e deslocamento, tá bom? Pois bem, então isso vai valer para todo e qualquer processo. Então, se você tem um processo A e um processo B, a quantidade de páginas de um pode ser diferente da quantidade de páginas de outro, certo? O que ocorre é que o tamanho das páginas são iguais, né? Essas páginas têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, isso permite fazer um melhor gerenciamento. Se você tivesse processos diferentes, com tamanhos de páginas diferentes, ia ser um pouco complicado para realizar o gerenciamento, tá? Bom, então como é que é o procedimento? Essa especificação de tradução de endereço lógico de um processo para endereço físico da memória principal, ele é viabilizado por uma estrutura de dados mantida pelo sistema operacional chamado de tabela de páginas, tá? Então, o que é tabela de páginas? Tabela de páginas é essa estrutura que permite, uma vez identificado o número da página, né, no espaço de endereçamento lógico, saber qual é o número do quadro da memória principal, onde de fato, onde realmente aquela instrução ou aquele dado se encontra, né? O endereço real, físico real que ele é localizado. Então, essa tabela de páginas é isso, tem essa estrutura que vem auxiliar. Nessa tabela de páginas, então, você tem várias entradas aqui, né, vários índices aqui. Cada um desses índices ele é correspondente ao número da página do processo. Então, se você tiver um processo com 32 páginas, tá? A tabela de páginas desse processo vai ter um tamanho igual a 32 linhas na tabela, tá bom? Então, pois bem, eu tenho um identificador da página, aí esse identificador da página, ele me serve como índice da tabela de páginas, tá bom? Pois bem,
Nessa tabela de páginas, o campo, a informação que é armazenada nessa tabela de páginas é o número do bloco ou o número do quadro, do frame da memória principal. Tá? Então, quando você tem uma página que é identificada por esse pedacinho de bit aqui, ele vai apontar para uma linha dessa tabela de página e nesse espaço da tabela de página você tem uma informação binária aqui que diz qual é o número do quadro da memória principal. Tá? Então, como é que se obtém um endereço físico? Lendo o número do quadro da memória principal, certo? Nessa tabela de páginas do processo, e depois concatenando o campo deslocamento do endereço lógico com o campo do número do quadro ou número do frame lá da memória principal. Bom? Professor, se eu tiver 2 processos ou 3 processos, eu vou ter uma tabela de página para todos eles? Não. Cada processo, dentro desse contexto que a gente está avaliando por enquanto, tem a sua própria tabela de páginas, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo de paginação, pelo menos de configuração de paginação, para a gente poder ter uma ideia do que se trata. Vamos supor que a gente tem um sistema computacional que ele apresenta as seguintes características aqui em relação à sua memória, tá? Eu tenho uma memória física, tá? De 64 KB, tá bom? Esses 64 KB dessa memória física, eles podem ser totalmente mapeados através de 16 bits, tá bom? Eu tenho o tamanho máximo que um processo pode existir dentro desse meu sistema é de 32 KB, tá? Então, você vê assim, que eu posso ter um processo que ele tenha exatamente metade do tamanho do espaço de endereçamento físico, né, desse meu computador, tá bom? Então, tem uma memória física de 64 KB, que permite que 16 bits sejam plenamente referenciados. Eu tenho um tamanho máximo de processo que vai até 32 KB, tá bom? O que me dá 15 bits aí para poder representar todo e qualquer espaço de endereçamento lógico desse sistema, tá? E eu tenho uma configuração feita também pelo sistema do tamanho das páginas, tá? Então, cada página nesse espaço de endereçamento lógico e, consequentemente, cada quadro da memória física, ele é dividido em 8 KB de tamanho, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma memória, eu tenho um processo que o maior tamanho de processo que eu posso abrigar é de 32 KB. Mas o que é que vai acontecer? Desses 32 KB, eu tenho que separar de 8 em 8 KB e cada pedaço desse vai ficar abrigado em uma página. Vai ficar cada pedaço desse, né, espaço de 8 KB, ele vai servir para abrigar uma página do espaço de endereçamento lógico, tá bom? Pois bem, então as páginas têm 8 KB de tamanho. Então vamos ver quais são as especificações para a paginação. A primeira coisa que eu tenho que saber é a quantidade de quadros ou a quantidade de frames que esse sistema vai ter. Então, se eu tenho 64 KB de tamanho da memória principal, da memória física, e eu tenho páginas ou quadros de 8 KB de tamanho, então basta eu fazer uma divisão simples aqui de 64 KB dividido por 8 KB, o que vai dar 8. Significa o quê? Que esse maior processo que eu posso executar no meu sistema, certo? Que ele tem 32 KB de tamanho.
a quantidade de quadros na memória principal, né? Quantidade máxima de quadros que a memória principal disponibiliza para os processos é justamente 8 quadros ou 8 frames, tá? Bom, com 8 quadros eu vou precisar de 3 bits para poder fazer uma identificação numérica de cada um desses quadros aí. Deslocamento de página, como é que eu determino esse deslocamento de... deslocamento de páginas, não. Número de páginas. Se para o número de quadros eu dividir o tamanho da memória física pelo tamanho do quadro, para determinar o número de páginas eu tenho que pegar o tamanho do endereçamento lógico e dividir pelo tamanho da página para esse endereçamento lógico. Então, com 32 KB de tamanho de um processo e 8 KB de tamanho de página, esse meu processo vai apresentar 4 páginas. O que eu vou precisar de 2 bits para poder identificá-lo, tá? Pois bem, esse deslocamento de 8 KB, ou seja, cada página ou cada quadro tem 8 KB de tamanho, tá? Então, dentro desses 8 KB, né, fazendo as continhas simples, eu vou obter que 13 bits são necessários para eu poder representar ou identificar em que deslocamento dentro daquela página vai me fazer alcançar um endereço, tá bom? Bom, então essas especificações aqui, elas rebatem nesse desenho. Eu tenho um processo, um tamanho máximo de 32 KB, ou seja, um endereço lógico de 15 bits de tamanho, tá? Desses 15 bits, primeira informação é o número da página, né? 2 bits para identificar o número da página, como a gente calculou aqui, e 13 bits aqui para poder identificar o deslocamento, tá? Então, pronto, o meu endereço lógico para esse sistema é de 15 bits de tamanho, com número de página e deslocamento. Isso para o endereço lógico, perdão, certo? Para o endereço lógico. Para o endereço físico, eu tenho uma memória de 64 KB, então eu posso representar as posições dessa memória com uma palavra de 16 bits. Então, esse endereço físico ele também é dividido em número do quadro, certo? E deslocamento do dado, da informação dentro do quadro, tá bom? Então, esse deslocamento aqui é o mesmo desse deslocamento aqui, tá bom? Bom, daqui é só mais um exemplinho, né, ilustrativo de paginação. Tem o endereço lógico gerado pela CPU. O endereço é formado por número de página e deslocamento. O número de página serve para identificar a linha da tabela de páginas, tá? Lembrar que nessa tabela de páginas, o conteúdo de cada linha é o número do quadro da memória principal, tá? Então, eu identifico o número da linha da tabela de páginas, vejo o conteúdo que está lá, que indica qual é o número do quadro, tá? E aí eu pego esse número do quadro e concateno com a informação de deslocamento que foi calculado, tá? Então, eu faço essa concatenação aqui. Um endereço físico que eu desejo ler, tá? É de 16 bits de tamanho, ele vai apontar para uma determinada posição aqui, real, tá?